Ok, estava aqui a montar uma metodologia aqui com o IA e ele acabou por me fazer uma questão que acho que é muito útil. Porquê? Porque nós na Combo, como vocês já perceberam, nós tentamos fazer treinos que sejam rápidos para que qualquer pessoa consiga usufruir e colocar no seu dia de uma forma fácil para a sua rotina. Principalmente para pessoas ocupadas que trabalham muito, para empresários e etc. Pronto. E o que é que acontece? Eu já percebi que há muita gente que está na dúvida de como é que pode encaixar na rotina treinos rápidos. E como é que eu quero resolver aqui esta questão para também desmistificar um pouco? Muitas das vezes o que acontece é que tu vais para o ginásio, tu vais treinar exercícios 1 a 1, e atenção, eu gosto de fazer, e consigo treinar em 45 minutos só com exercícios de 1 também. Escolhes máquinas e vais em horários apertados. Pronto. Isso é o que acontece e gera um problema, que é perdes muito tempo dentro do ginásio. Então, o que é que eu faria se eu fosse uma pessoa ocupada, em que eu fosse num horário de pico, como é que eu iria treinar? E treinar rápido. E melhor que isso, como é que eu defino quando é que eu vou treinar? Porque eu acho que esse é que é o problema, que toda a gente diz, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Não, tu tens tempo, só tens que olhar para a tua agenda, ver realmente onde é que tu tens um espaço, e onde tu tens um espaço vais definir, eu vou treinar ali. E não vais pensar, não me apetece. Não, tu vais fazer e pronto, está bem? Quem faz o que é são as crianças. Pronto, então vamos lá por pontos. Primeira coisa a fazer, define quantos dias na tua semana é que tu queres treinar. E eu agora vou criar um hábito de todos os vídeos limpar os óculos. Quantos dias por semana é que tu queres treinar? Esse é o primeiro ponto a fazer. Sandro, quantos dias é que me aconselhas a treinar? É a pergunta que todos me fazem quando entram no ginásio ou quando fazem a inscrição. Como eu digo sempre, para começar 2 a 3 vezes por semana é mais que suficiente. Se conseguires 4, ótimo, mas não comeces já com tudo. Vai por baixo e depois então de ganhares consistência e rotina. Se quiseres aumentar e vês que está para aumentar e estás a gostar do estilo de vida, então aí aumentas para 4 vezes por semana. Pronto, definir quantas vezes vais treinar. Depois de definires quantas vezes vais treinar, tu vais olhar para a tua agenda, e mesmo para a tua agenda, não é pela tua cabeça, é olhares visualmente para a tua agenda e vês quais é que são os períodos de tempo que tu tens disponíveis entre 15 a 45 minutos. Selecionas-os todos. Tenho aqui, na segunda é estas horas, na terça tem estas horas e estas horas, quarta estas e estas, às quintas estas, e às sextas não tenho tempo, ao sábado e domingo não quero. Pronto, tudo bem. Agora, daquelas horas, quais é que são as horas mais oportunas para tu treinares? Porquê é que eu pergunto isto? Porque se calhar vais escolher alguns horários, vais lá ter alguns horários que não são propícios, por exemplo, para tu tomares banho a seguir e precisares ir, por exemplo, ter uma reunião com um cliente. Um exemplo. Então tu tens que ver dentro daqueles períodos quais é que são oportunas para tu consigas tomar um banho a seguir, ou então que vais logo para casa e que finalizes o teu dia por ali. Pronto. Depois disso definido, tu vais escolher dentro dos dias que tu definiste, ou seja, definiste que era 3, 4 dias, quais é que são os períodos oportunos daquelas horários disponíveis, tu vais definir lá na tua agenda treinar. E vais fazer já conta ao tempo de deslocação de ida para o ginásio, ou então, pronto, se for em casa, ótimo, não tens de te preocupar com isso. Depois disso, o que é que nós vamos fazer nesses treinos? Caso não sejas acompanhado, caso não tenhas um PT, caso não estejas na Como 45, já agora, se quiserem entrar, o link está abaixo, o que é que tu vais fazer? Primeira coisa, esquecer máquinas. Eu sei que toda a gente adora máquinas, as máquinas são todas muito bonitas, mas as máquinas requerem tempo, principalmente em horas de ponta. Tu chegas lá, aquilo são 4 pessoas para ir à mesma máquina e tu não consegues dar conta de tudo. Ou seja, tens de estar ali 4, 5 minutos à espera que aquelas 4 pessoas rodem por elas todas e depois é que tu vais, depois tens de descansar e dar tempo para elas fazerem. É uma confusão, não vale a pena. O que é que tu vais fazer? Vais escolher uma barra, uns halteres ou uns elásticos, vais agrupar o teu materialzinho num espaço à parte. Se conseguires roubar um banco, ótimo, porque pode dar jeito. E vais fazer 3 circuitos. E nestes 3 circuitos, como é que tu vais organizar? Primeiro circuito, vais pôr quadríceps, ou seja, a parte da frente da perna. Vais colocar um exercício de peito, por exemplo, um supino de halteres. E vais colocar um exercício de bíceps, por exemplo, um curl de bíceps com halteres. Tudo com o mesmo material. E vais fazer 2 a 3 circuitos de entre 6 a 15 repetições. Vou deixar para tu definires porque isto depois depende muito de pessoa para pessoa.
Segundo circuito, vais fazer um para o posterior da perna, a parte de trás da perna, por exemplo, um stiff. Depois vais para um de costas. Podes pôr já a parte média, o trapézio médio, aquela zona que tu fechas cá atrás as escápulas. Por exemplo, uma remada com o peito encostado no banco, se for fácil para ti. Se já fores mais avançado, podes fazer mesmo uma remada em pé normal com halteres. E vais colocar um exercício de tríceps, por exemplo, uns halteres à testa. Ok? Até agora só usámos halteres. Atenção, que no quadríceps acho que não disse um exercício, podes pôr o agachamento ou o lunge. No terceiro circuito, vais colocar um exercício para a parte lateral das tuas costas, isto porque estou a pensar em estética. Vais colocar um exercício de ombros, da parte lateral, e vais colocar um exercício de abdominal lombar, ou que engloba os dois. Por exemplo, uma remada serrote a um braço, em que vais apontar o teu cotovelo para a tua anca, para irmos buscar mais do nosso latíssimo. Podes fazer umas elevações laterais com halteres. Podes fazer uma prancha. 2 a 3 circuitos também. 6 a 15 repetições. Uma prancha, podes pôr ali 45 a 60 segundos. Se tiveres com o tempo apertado, lá está, e não conseguires fazer a prancha, podes optar, por exemplo, por um V-up, em que utilizas tanto a parte inferior do teu abdominal como a parte superior e fazes ali 12 a 15 repetições e está feito. Ok? E isto é um circuito que tu, se calhar, se tiveres sem descanso, sempre a fazer, mesmo que seja com uma carga média e baixa, tu, se calhar, em 15, 20 minutos despachas o teu treino e está feito. Ok? E podes seguir a tua vida. Ok? Isto era o que eu faria se eu não tivesse mesmo tempo nenhum, me tivesse a dar desculpas de não treinar e eu quisesse voltar a ganhar a consistência para começar a treinar. Está bem? Já agora, não se esqueçam, se quiserem experimentar o combo, vocês têm um link abaixo. Se gostaram do vídeo, metam um like e, por favor, subscrevam o canal, porque se vocês não subscreverem o canal, se não derem like, o YouTube não vos vai recomendar este tipo de conteúdos. E são conteúdos ótimos para ver, por exemplo, uma hora de almoço e aprendes alguma coisa sobre a tua jornada fitness. Por isso, até já, até um próximo vídeo.